Oi, pessoal. Aqui vamos dar continuidade nas sugestões das atividades lúdicas que ajudam no desenvolvimento da criança. Vamos tratar agora sobre a confecção do boneco alpiste. É uma atividade bem divertida, a criançada participa bastante. Eu realizei com a amiguinha da minha filha e com minha filha. É uma atividade assim que a gente aprende bastante com a criança. É uma atividade que devemos partir do conhecimento da criança primeiramente. Que a criança, ela também nos ensina, né? Os materiais que eu utilizei foi garrafa PET, mas pode estar meio sujinha porque eu coloquei terra aqui dentro. Garrafa PET, moldes para fazer o rostinho, fazer a boquinha do bonequinho. Não existe mais o bonequinho alpiste da minha menina, porque o meu menino mais novo foi lá, um descuidinho que eu dei foi lá e tirou tudo a plantinha e jogou a terra. A minha menina ficou super triste porque ela cuidava dessa plantinha todos os dias. Mas infelizmente o meu menino foi lá e jogou tudinho as plantinhas da criança. Conversei com ela, falei para ela que nós íamos confeccionar outro bonequinho e na correria do dia a dia eu acabei esquecendo e não fiz o bonequinho novamente e ela acabou também esquecendo, ela não falou mais, mas também eu acabei não fazendo, demonstrando, colocar a terrinha aqui para estar demonstrando essa atividade com vocês. O objetivo dessa atividade a criança observar, primeiramente, né, realizar, né, o plantio, que daí é importante também que a criança tenha o toque com a terra, elas observar o que é a terra, o que é a pedrinha, o que é o entulho. Deixe que a criança pegue a terra, coloque dentro do potinho, ela faça a molhagem, ela faça a semeadura da planta desejada, como o nome da atividade, a bonequinha alpiste, eu utilizei a sementinha do alpiste. E a minha menininha e a amiguinha dela que fizeram tudo, eu deixei que a única coisa que eu fiz foi a recortagem e a colagem dos moldes que eu usei cola super bond para estar colando, para ficar bem fixo, né? E um dos objetivos é esse, é a realização do plantio, né? Daí acompanhar o crescimento das plantas e fazer registros. Com essa atividade, a criança aprende, né? Como eu falei, já citei, né? É uma atividade que, através do lúdico, os alunos podem observar o crescimento da planta e experienciar as necessidades que uma planta tem. É uma atividade, como eu já disse, é uma atividade bem interessante, as crianças participam. Espero que vocês trabalhem com as suas crianças. Eu tive um bom resultado com a minha amiguinha, com a amiguinha da minha filha e mais a minha filha. Todo dia ela queria molhar aquela plantinha. E a amiguinha dela também, a mãe dela sempre mandava mensagem falando que toda hora que tá molhando a plantinha. E é importante explicar para a criança que nem toda hora precisa molhar, que a plantinha se molhou uma vez, ela já está o suficiente, porque se deixar pela conta da criança, ela empolgada vai querer molhar a plantinha toda hora, vai querer ficar para lá e para cá com a plantinha, com uma amiguinha da minha filha, onde que saía que ia estar com a plantinha. E é sempre bom estar orientando a criança, sempre, né, que é para ela cuidar da plantinha, observar a plantinha, mas não precisa sair com ela toda vez que precisar sair ou molhar toda hora, né? É importante explicar que a planta não precisa de tanta água durante o dia. Minha segunda atividade é fazendo o nosso próprio lanche saudável. É uma atividade também bem divertida, as crianças participam. Essa atividade, como todas as atividades, devemos deixar partir do conhecimento da criança.
Vou explicar um pouquinho mais como que é essa atividade. Criar novos hábitos saudáveis é muito importante. É preciso estar presente em toda a vida da criança, um bom momento de aprender novas receitas familiares. O objetivo dessa atividade: valorização prévio da criança, como eu já citei, né? Estimular a alimentação saudável, permite exercer a autonomia da criança com a participação ativa dela durante a atividade, desde a problematização dos ingredientes até a elaboração da receita. Ficar sempre atentos, né? Sempre estar auxiliando a criança, né? Se for mexer com a batedeira, deixar que a criança ligue, deixar que a criança manuseie a batedeira, deixar que a criança explore, explicar para ela o risco que tem. Tá ensinando a criança, primeiramente, como eu já tinha dito, né? Deixar que a criança, o conhecimento da criança, se precisar intervir, vocês pais responsáveis, intervir, tanto estar ensinando a criança pode estar te ensinando também. Sugestão aqui que eu deixo aqui para vocês, pode estar trabalhando alimentação panqueca. Quase toda criança gosta de panqueca, mas vai perguntar para a criança se ela gosta de beterraba, por exemplo, se gosta de cenoura. Tem, claro, né? Tem criança que gosta. Meu menino pequeno ama beterraba. Dá uma beterraba, ele come crua a beterraba, fica tudo roxinho. Faça a panqueca, como é a receita da panqueca, e coloque beterraba. E fale para a criança, não precisa contar para ela que foi feita de beterraba. Pegue, faça a panqueca como a panqueca é feita, mas misture a beterraba junto. Depois que a criança comer, explique, olha, você disse que não gosta de beterraba, né? Mas você acabou de comer uma panqueca com beterraba. É apenas uma sugestão, tem várias outras receitas que vocês podem estar fazendo para a criança. Pode fazer suco de couve, por exemplo, trabalhar com a criança sempre fantasiando aquela comida, aquele alimento, né? Que se for fazer um alimento em prato de comida, decore o prato. Não precisa ser uma exposição, mas uma simples decoraçãozinha de você colocar um pedacinho de cenoura em volta do prato, fazer um desenho na colher com alimentos saudáveis. A criança já vai estar gostando daquela atividade, porque não precisa ser uma atividade por dia. Vocês peguem lá na alimentação, na hora do almoço, trabalhe isso. Na hora do café, trabalhe isso também. É bem interessante, bem legal. E espero que vocês tenham gostado dessa citação. Também deixo aqui por último uma sugestão de uma outra atividade que também as crianças adoram. É atividade de fácil acesso também, não tem dificuldade nenhuma. É a contação de história. Trabalha a imaginação e as emoções das crianças e intervir a curiosidade das crianças. O objetivo dessa atividade é incentivar a criança a contar uma história, transformar os brinquedos que já tem em grandes personagens. Toda a família pode estar participando, cada um com um personagem. Por exemplo, aqui eu peguei uns 3 brinquedinhos que as minhas crianças têm. Esse aqui acho que é uma raposa. Esse aqui lá do Looney Tunes. E esse elefantinho. A partir desses brinquedos, eu posso estar fazendo uma contação de história com a criança utilizando os próprios brinquedinhos. Aqui é um elefante, mas a criança pode usar a imaginação e transformar esse brinquedo em um outro personagem. É bem interessante. A contação de história pode partir de uma história da família, partir de uma história da criança. É uma atividade bem criativa que tem vários meios que pode estar tomando. Espero que vocês estejam gostados, né, dessas atividades de sugestões que eu dei. Agradeço pela atenção. Obrigada.